Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. 1 Coríntios 4, verso 2, que diz: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se mostre fiel. Nós vamos falar hoje sobre os benefícios da fidelidade. Essa palavra despenseiro aqui também pode ser entendida como mordomo. Então nós somos mordomos, nós somos chamados para cuidar com fidelidade daquilo que o Senhor nos confiou, ok? Então, entendendo um pouco mais sobre fidelidade, então vamos entender a sua palavra no grego. Então, essa palavra fidelidade no grego, ela significa pistis. Então, o que é isso? Pistis significa fé, fidelidade, lealdade, confiança firme. Fique atento, tá bom? Constância no compromisso. Dentro do contexto bíblico, pistis não é apenas acreditar de forma intelectual, não, mas é permanecer fiel, leal, confiável e constante, né? Principalmente no relacionamento para com Deus. Então, isso é tão importante porque pistis envolve entrega, perseverança e uma obediência contínua. Ela não se limita em um sentimento momentâneo, eu vou ser fiel, eu vou fazer agora. Não, mas é um estilo de vida, de fidelidade na vida do crente. Então, fidelidade, ela primeiro tem que estar ligado a Deus, porque pistis, essa fidelidade, ela está ligada a homens. Então, assim como eu sou fiel a Deus, eu também sou fiel a homens, na palavra, no compromisso, no trato, enfim. Então, quando você entende que Gálatas 5, 22 ali fala do fruto do Espírito, nós temos fé. Essa fé é pistis, é fidelidade, né? Então, aqui a fidelidade aparece, né, como evidência de maturidade. Lembre-se disso. Mateus 25, 21, ele diz, servo bom e fiel. Então, essa fidelidade nos leva a uma responsabilidade constante, tanto para aquilo que eu recebo considerado pouco, como para aquilo que eu recebo considerado muito. Ou seja, não importa se o que eu recebo é pouco ou se é muito, eu tenho que ser fiel, né, e agir com fidelidade com aquilo que eu recebi. E Hebreus 11, primeiro, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Então, a fé aqui, pistis, é o fundamento da esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra grega bíblica, né, para fidelidade, pistis, é permanecer firme em Deus, mesmo quando as circunstâncias mudam. E olha que mudam, mantendo o quê? O compromisso, a lealdade e uma obediência constante até o fim. Então, isso aqui é só um pano de fundo para você entender a importância, né, da fidelidade, a prática da fidelidade. Então, vamos lá. Primeiro, a fidelidade, irmãos, fortalece o relacionamento com Deus. Lembre-se disso. A fidelidade, ela é uma resposta constante ao coração do homem, a aliança divina. Nas Escrituras, ser fiel significa permanecer firme, permanecer íntegro, permanecer obediente, independente das circunstâncias. É não desistir. Isso é fidelidade a Deus, à palavra e ao compromisso. Desculpa. Então, dentro dessa verdade bíblica, nós não podemos ser infiéis. Deus não nos chama para a infidelidade. Por quê? Porque Ele permanece fiel. Lembre-se disso. Porque Deus, né, ou seja, o Senhor, não pode negar-se a si mesmo. Então, quando eu entendo que mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel, não está dizendo que a minha infidelidade vai fazer Deus ser fiel a mim. Não, não é isso. Está dizendo que Deus, ele, né, não pode negar-se a si mesmo. Por que ele permanece fiel e por que ele não pode negar-se a si mesmo? Porque Deus vai cumprir tudo aquilo que ele estabeleceu, seja para a bênção, seja
para a condenação, seja para o amor, seja para a justiça. Então Deus vai cumprir. Então não se engane com esse versículo, achando que por você não está bem, que porque você está errado, aí Deus vai ficar agora, sabe, que nem uma mãe mimando, cuidando, dando, entregando. Não é assim que funciona. Não é. Deus permanece fiel à sua palavra. Então aquilo que ele declarou como bênção vai vir como bênção. Mas aquilo que ele declarou como juízo vai vir como juízo. Lembre-se disso. Amém? Continuando aqui, querido. A fidelidade, querido, ela precisa também ser aguada, né, com a oração. Fidelidade e a oração andam juntos. Por quê? Porque nos leva ao conhecimento da palavra, à obediência diária profunda e à intimidade com Deus. E isso vai produzir uma estabilidade espiritual. Então, você que tem fidelidade para com Deus, para com pessoas, para com compromissos, a sua vida de oração ela é fundamental. Daniel permaneceu fiel mesmo diante de toda ameaça de morte. Daniel era um homem de honra, né? Mas acima de tudo, né, era um homem de oração. E Deus o honrou de forma poderosa pela sua fidelidade. Segundo ponto é que a fidelidade gera confiança e um testemunho genuíno. Queridos, a fidelidade ela constrói uma credibilidade não só diante de Deus, mas diante das pessoas. Uma vida fiel se torna, acima de tudo, um testemunho vivo, um caráter genuíno da pessoa de Cristo. Então, isso é tão importante, querido. Uma pessoa fiel, uma pessoa que tem compromisso com Deus, mas compromisso com pessoas, compromisso consigo mesmo, com a verdade. O justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos dele, os seus filhos depois dele. Então, Provérbios 27, isso é muito importante, porque o pai precisa deixar legado, não só herança. Heranças deixa quando morre, legado deixa para a vida toda. Então, precisamos deixar um legado para os nossos filhos. Como seus filhos, né, lhe conhecem, o que os seus filhos ouvem a seu respeito, como pai, como mãe. Isso é tão importante. E você, filho, né, qual é o seu caráter? Fique atento a isso. Querido, ser fiel nos compromissos, ser fiel nas palavras, ser fiel nas atitudes, reflete maturidade espiritual e glorifica a Deus no convívio, não só social, mas também familiar. Uma pessoa que carrega fidelidade é uma pessoa, querido, proativa. Lembre-se disso. Uma pessoa que tem pistes, que tem fidelidade, que tem lealdade, é uma pessoa compromissada. É uma pessoa que não abre mão, uma pessoa que não desiste. É uma pessoa, querido, que segura, sustenta, independente dos custos, independente dos desafios. Essa pessoa está lá, está firme, está forte. E isso é importante, querido. Isso é fidelidade, isso é lealdade, isso é compromisso. Isso é um caráter forjado, um caráter moldado, transformado pelo poder da palavra, pelo poder de Jesus, pela ação direta do Espírito Santo. Isso é fidelidade. Se eu não consigo ser fiel com pouco, como Deus vai me colocar sobre o muito? Se eu não consigo ter fidelidade, querido, com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu vou ter com homens? Não vou, irmãos. Não vou. Então é muito sério isso. José ele foi fiel, querido, no anonimato, ninguém estava vendo, ninguém viu. José foi fiel na tentação, fiel a Deus. José foi fiel na adversidade. O que é que Deus fez? O exaltou no tempo certo. Colocou ele para governar. Aleluia. Então tem coisas que ninguém está vendo, mas o que importa é o teu coração para com Deus, é a tua vida para com Deus. Terceiro, a fidelidade é recompensada por Deus. Deus vai honrar, aleluia, a sua fidelidade com bênçãos, não só materiais, mas também eternas. A fidelidade não passa desapercebida aos olhos do Senhor. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Deus conhece o coração, Deus conhece as intenções, a motivação do coração. Deus sabe o que está na sua mente. Querido, Mateus 25, 21 diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco,
E eu porei você sobre o muito. Querido, isso é glorioso, isso é poderoso. Agir com fidelidade, agir com lealdade, agir com responsabilidade, ter credibilidade naquilo que está fazendo. Ser uma pessoa que carrega honradez, ser uma pessoa que carrega sensatez, uma pessoa que carrega hombridade, né? Uma pessoa que carrega fidelidade. Isso não tem, querido, como pagar. Isso é mais valioso do que ouro, do que prata, do que joias preciosas. Uma pessoa íntegra, fidelidade, fala muito de integridade, de lealdade. Mesmo quando, querido, ou mesmo quando não houver nenhum reconhecimento humano, a fidelidade, ela prepara, ela recompensa e, acima de tudo, ela promove o crescimento do reino de Deus. Você não precisa de reconhecimento de homens. Você não precisa de reconhecimento de pessoas. Você não precisa que seu nome esteja na lista. Você precisa que o Senhor, aleluia, possa declarar seu respeito. O quanto você é um despenseiro, um mordomo fiel. E isso é poderoso. Os apóstolos permaneceram fiéis, morreram com essa fidelidade. E hoje os seus testemunhos impactam gerações. E isso é poderoso, meu irmão. E para fechar, a fidelidade não é apenas uma virtude cristã, mas é uma evidência da maturidade, é uma evidência da lealdade, é uma evidência de um testemunho genuíno. Ela sustenta a fé. Queridos, é importante entender que com a fidelidade haverá fortalecimento em relacionamentos, edificação do caráter. A fidelidade atrai o favor de Deus. Nós vivemos em um mundo marcado pela instabilidade, pela infidelidade, pela corrupção, pela mentira, pelo engano, por pessoas fracas. Mas Deus continua procurando os fiéis. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aqueles que perseveram. Aleluia. Eu quero dizer que nós não somos perfeitos, mas um Deus perfeito nos escolhe para confiar algo em nossas mãos. Então, ser fiel hoje é preparar-se para o amanhã. Assim, ouvindo a voz do Senhor dizendo: bom servo, aleluia, e fiel, o servo bom e fiel. E para fechar, meu irmão, John Stott, ele disse: a fidelidade não é apenas um dever cristão, mas a evidência visível de uma fé autêntica que persevera até o fim. Aleluia. E isso não é só no contexto bíblico, é em tudo. Deus nos chamou para perseverar até o fim. Deus não nos chamou para desistência. Deus nos chamou para perseverança. É diferente. E segundo a W. Tozer, ele disse: Deus é fiel mesmo quando o homem falha. E é justamente essa fidelidade divina que chama o cristão a viver uma constância obediência. Aleluia. É justamente essa fidelidade divina que nos chama para uma constância obediência. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Volto a dizer, aquilo que ele determinou como bênção é bênção, mas aquilo que ele determinou como juízo é juízo. Lembre-se disso. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu abençoo sua vida, sua casa, sua família. Eu declaro sobre você. Eu declaro sobre a sua descendência, pistes, a fidelidade do Senhor. Uma fidelidade genuína. Uma fidelidade que te conduz à lealdade. Uma fidelidade que te conduz a uma confiança firme. Uma fidelidade que te conduz a uma constância nos compromissos, a permanecer firme, a permanecer intacto. Louvado seja o nome do Senhor. Essa fidelidade que gera confiança, credibilidade, que chama a atenção de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu declaro sobre você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E eu te abençoo no poder do Espírito Santo, declarando em nome de Jesus que a graça divina alcança a sua vida e os teus,
e que você viva em novidade de vida em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, se inscreve no canal e deixa um comentário, tá bom? Deus abençoe você, a paz.